Olá a todos, vamos dar início à nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora de Biologia. Vamos conhecer agora o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula. O objeto de conhecimento, répteis, detalhamento, características gerais e principais representantes dos répteis, anapsidos, lepidossauros e arcossauros. Então, esse é o objeto de conhecimento, detalhamento. Vamos dar início à nossa aula. Vamos aí iniciar a aula sobre um grupo bem legal, que é o grupo dos répteis. Então, a gente vai conhecer dentro desse grupo espécies ali que são bem conhecidas por nós, Espécies, inclusive, que são um pouco perigosas, que é necessário ali um certo distanciamento, Então, aqui nessa paisagem, a gente consegue observar 3 espécies bem legais, E cada espécie dessa faz parte de um grupo dos répteis, Então, quando a gente fala dos répteis, a gente relembra um pouco o grau de evolução das espécies que fazem parte do grupo dos vertebrados, Quando a gente estuda, por exemplo, o grupo dos peixes, são animais que vivem exclusivamente no ambiente aquático. Quando a gente estuda o grupo dos anfíbios, são animais que conseguem viver no ambiente terrestre, mas eles ainda precisam do ambiente aquático no seu ciclo de vida. E aí, quando a gente chega aqui no grupo dos répteis, a gente consegue observar que essas espécies elas já passam para o ambiente terrestre, Então, são espécies que conseguem aqui sobreviver no ambiente terrestre, apresentam características para que elas consigam sobreviver nesse ambiente, A gente vai observar características quanto à sua reprodução, quanto ao seu processo de respiração, Entre outros fatores que fazem com que essas espécies cheguem a um outro grupo, que é o grupo dos répteis, Então, dentro desse grupo, a gente encontra, por exemplo, aqui, as cobras, Quando a gente fala das cobras, estamos falando de répteis. Junto com as cobras, que tem ali um grupo específico dos escamados devido à estrutura corporal deles, temos também o caso de jacarés, de crocodilos, que também fazem parte desse grupo, apresentam placas ósseas na constituição corporal. E temos aqui, essa figurinha que está nadando, que faz parte do grupo dos quelônios. E dentro do grupo dos quelônios tem os cágados, tem as tartarugas, tem uma diversidade também de espécies, Então, tartarugas, cágados, jacarés, crocodilos e as diversas espécies de cobras, que a gente sabe que existe, tem uma grande diversidade de cobras também, elas fazem parte do grupo dos répteis, Então, aqui a gente tem essa diversidade e a gente vai conhecer sobre cada grupo desse, tá bom? E para dar início, antes de a gente classificar essas espécies em grupos, vamos falar das características dos répteis no geral, Conhecendo aí esse grupo dos animais vertebrados. Olha só. Aí a gente tem a origem do nome, O nome répteis vem do latim, onde reptare significa rastejar, Então, essa é uma característica bem interessante dessas espécies que fazem parte do grupo, Porque eles, para se locomover, eles irão realizar esse movimento de rastejar, rastejar o seu corpo no ambiente onde ele está. São animais vertebrados, Vimos que eles fazem parte do grupo dos vertebrados e ectotérmicos, Quando a gente fala de espécies que são ectotérmicas, são aquelas que precisam do ambiente externo para manter uma temperatura corporal, É muito comum a gente ver, por exemplo, uma tartaruga subindo numa rocha e pegando sol, Ela está ali pegando sol por quê? Ela precisa manter a temperatura do seu corpo. O jacaré é a mesma coisa, O crocodilo, a gente consegue observar que em determinado momento ele sai da água e fica ali na areia, fica sobre um caule, uma rocha,
para tentar também manter a sua temperatura corporal, porque eles são ectotérmicos, eles precisam manter a temperatura através do ambiente externo, né? E ele vai captar essa energia de onde? Do sol, né? Por isso que geralmente ele fica ali exposto ao sol para tentar manter a sua temperatura. Uma outra característica é que ele apresenta corpo com poucas glândulas. E eles são hipermeáveis, né? O fato de ser impermeável é uma característica bem interessante, porque eles já são animais que vivem no ambiente terrestre, né? Então eles não precisam perder, na verdade eles não perdem tanta água para o ambiente devido ao fato de serem hipermeáveis. Então essa característica é bem relevante ali, devido à presença de queratina que eles apresentam no seu corpo, que evita essa perda de água, o que facilita a vida desses animais no ambiente terrestre. O corpo ele é coberto por escamas, como a gente observa no caso das cobras, né, as serpentes, ou placas ósseas, como o caso do jacaré, do crocodilo, né, que tem aquela estrutura com placas maiores e ósseas. Né? Tem também o caso das tartarugas, que apresentam uma carapaça na constituição do seu corpo. Apresentam pulmões bastante eficientes, né? Então, quando a gente fala da presença de pulmões, a gente já fala de um grupo que realiza a respiração pulmonar, né? Os pulmões não são tão desenvolvidos como os nossos, com alvéolos pulmonares, mas são nessas estruturas que eles realizam as trocas gasosas, tá? Então, essa é uma característica que já inicia no grupo dos répteis, a presença de pulmões para realizar a troca gasosa, né? Um órgão específico para esse processo. E os ovos com casca, né? Então essa casca também é um desenvolvimento, né? Uma evolução desse grupo, porque essa casca ela vai proteger o desenvolvimento do embrião, né? Que pode estar também nesse ambiente terrestre, né? Então o ovo com casca e anexo é justamente para proteger esse embrião que está se desenvolvendo, né? A gente vai ver que no seu processo de reprodução, a grande maioria ele coloca ovos, né? E outros o embrião ele vai se desenvolver dentro do corpo da fêmea, né? Então vai depender da espécie para saber se ela vai colocar ou não ovos, tá bom? E aí a gente vai observar com mais detalhe o sistema circulatório e respiratório dessas espécies, né? Então, quando a gente fala do sistema circulatório, a gente está falando do sangue, né? O sangue que está circulando, levando nutrientes, oxigênio, levando o gás carbônico de volta, né? Então, o sistema circulatório está relacionado com isso, né? Então, a gente observa que é um sistema circulatório com uma circulação dupla, fechada e incompleta. Quando a gente fala que a circulação é fechada, é porque ela ocorre somente dentro dos vasos, né? Então, quando a gente fala que ela é incompleta, é porque ainda ocorre o encontro dos dois tipos de sangue, o sangue arterial e o sangue venoso. Quando a gente fala do sangue arterial, é aquele sangue rico em oxigênio, né? Quando nós respiramos, a gente precisa do quê? Do oxigênio que está presente no ar. Então, quando nós inspiramos, esse oxigênio ele é levado para as nossas células pelo sangue arterial. E o sangue venoso é o rico em gás carbônico, é aquele onde a célula já realizou sua atividade metabólica, libera o gás carbônico que é devolvido, né, pelo sangue venoso. Então, ainda ocorre o encontro do sangue arterial com o sangue venoso, por isso que é considerado incompleto, né? Então, quanto ao órgão coração, a maioria das espécies apresentam 2 átrios e um ventrículo, ou seja, 3 orifícios. Somente os crocodilos, que fazem parte do grupo dos répteis, que vão apresentar 4 orifícios, né, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Mas mesmo assim, ainda ocorre esse encontro do sangue arterial com o sangue venoso, tá bom? Então, a circulação, o sistema circulatório dessas espécies, circulação dupla, fechada e incompleta. E a respiração é pulmonar, né? Então, ele tem um órgão, que é o pulmão, e aí o pulmão é o local onde ocorre ali, ó, a troca gasosa do gás oxigênio pelo gás carbônico, né? Então aqui a gente tem a representação do coração,
Geralmente, quando tem essa cor vermelha aqui, ó, no sistema circulatório, ele representa para a gente o sangue arterial rico em oxigênio. E a cor azul vai representar ali o sangue venoso, rico em gás carbônico, né? Então, a gente observa a relação do sistema circulatório e respiratório para levar esses gases, né? O sistema circulatório também está relacionado com o processo de nutrição, entre outros fatores, tá? Então, a presença dos pulmões já é aqui um grau de evolução dos répteis, né? Por isso que eles conseguem viver ali no ambiente terrestre, né? O pulmão vai realizar essa troca gasosa. E quanto ao sistema digestório? Vamos observar aí na nossa próxima imagem. O sistema digestório ele é completo, né? O que é o sistema digestório completo? Ele inicia na boca e vai terminar na cloaca. E aqui a gente tem uma representação dos sistemas que fazem parte do sistema digestório, dos órgãos que fazem parte do sistema digestório, né? Então a gente tem aqui a tartaruga, a anatomia interna dessa tartaruga, o alimento a gente já sabe, né? Entra pela boca, passa por estruturas como o esôfago, o estômago aqui, ó, que a gente observa em rosa claro. Seguindo o estômago, nós temos o intestino, onde acontece o processo de absorção dos nutrientes. E, por fim, né, tudo aquilo que não é absorvido sai pelo ânus, né? Então, essa parte em rosa representa para a gente a anatomia do sistema de digestão desse animal. Fora isso, a gente consegue observar aqui órgãos bem importantes, como a presença aqui do fígado. A gente tem aqui a presença do coração dessa tartaruga, a bexiga, né, o rim, são os órgãos ali relacionados com outros sistemas, tá? Mas aqui, observando com mais detalhes, a gente viu o sistema digestório de uma tartaruga, né? A gente observou que ele é completo, que ele vai iniciar lá na boca, vai passar por órgãos importantes para realizar a digestão, a quebra, né, dos alimentos ali que ele ingeriu, e aí ocorre a absorção e no final é eliminado tudo aquilo que não foi absorvido, né? Então, além desses sistemas que a gente observou o sistema circulatório, o sistema pulmonar, o sistema digestório. A gente trouxe aqui uma curiosidade, né? A gente viu ali na imagem anterior sobre os hábitos alimentares, né? A gente viu que eles podem ser carnívoros, podem ser herbívoros, né? Então, eles vão se nutrir de acordo com o habitat daquela espécie, né? Então, cada espécie vai ter um método de se nutrir, né? Ou de buscar o seu alimento, né? Tem aquela tartaruga que vai se alimentar de plantas, tem aquela cobra que vai precisar comer uma espécie maior, né? Carnívoro, vai precisar de carne, né? Então, eles são consumidores, eles vão consumir, mas cada espécie vai ter o seu hábito alimentar. E aqui, para a curiosidade biológica, a gente trouxe uma espécie, né, bem interessante de cobra, que é uma jiboia, né? A gente tem a representação da jiboia nessa imagem aqui, porque ela realiza uma estratégia para ir em busca da sua presa, né? Então a gente sabe que eles são consumidores, precisam se alimentar, precisam ir atrás do seu alimento, e eles precisam de estratégias para pegar aquele alimento. Algumas espécies, elas podem apresentar dentes ali específicos para morder a sua presa e inocular o veneno, que são os animais peçonhentos, espécies peçonhentas. Mas outras, elas vão fazer o quê? O processo de constrição, esse nome que a gente observa lá embaixo, as jiboias e a constrição. Esse processo, o que acontece? A gente observa aqui nessas duas imagens que a cobra ela está abraçando, agarrando ali aquela outra espécie. Por quê? É nesse abraço dessa cobra, nesse processo de constrição, onde ela vai se enrolando naquela espécie, que ela consegue prender, né, esse animal, matar esse animal para que ela consiga ali ó, se alimentar. Alguns estudos, né, tem estudos mais atualizados sobre esse processo de constrição,
Antigamente acreditava-se que a cobra abraça o animal até que ela consiga parar a respiração. Mas existem pesquisas mais atualizadas onde eles observaram que a cobra ela vai abraçar esse animal e vai parar ali o sistema de circulação, o sistema circulatório dessa espécie, né? Porque o sangue leva oxigênio para todas as partes do nosso corpo, né? Do corpo dos animais. E aí, nesse caso, o que acontece? Se ele para o sistema de circulação, o oxigênio não chega em órgãos importantes, como o coração, como o fígado e o cérebro, né? Então, esses animais, eles conseguem ficar parados mais rápido, né? Ele precisa parar esse animal para que ele consiga se alimentar. E aí, quando ele para o sistema de circulação, em poucos minutos esse animal ele já consegue ali ficar parado, né? Porque o sangue não chegou, por exemplo, no seu cérebro, no seu coração. E aí, o que ele vai fazer? Né? A cobra ela consegue se alimentar de espécies bem grandes, porque a mandíbula dela consegue abrir bastante, né? Então, ela não tem dente ali para possível que ela possa mastigar e ela vai engolir esse animal por inteiro, né? Então a gente consegue observar essa espécie que parece um mamífero, né? Que ela está aqui abraçando. Depois desse abraço, quando o animal para ali de respirar, fica quietinho, ela engole. Aqui também tem uma outra espécie que não é jiboia, que é para a gente observar que além da jiboia, outras espécies de cobras também realizam esse processo de constrição, né? Que está também realizando, né, esse tipo de estratégia para conseguir capturar sua presa e se alimentar, tá? Então, não são todas as cobras que vão inocular um veneno. Algumas cobras realizam esse processo para conseguir capturar sua presa e se alimentar, tá bom? Vamos observar também sobre o sistema sensorial dessas espécies. Olha só. A visão delas não são privilegiadas, mas os olhos possuem pálpebras, né? Tem espécies que possuem pálpebras e outras que possuem apenas uma membrana de proteção. Em terra, elas são hidratadas por glândulas lacrimais, aquelas famosas lágrimas de crocodilo, né? Então, os crocodilos, por exemplo, eles vão hidratar ali o seu olho, né, nesse espaço terrestre através de glândulas lacrimais. São estratégias também de desenvolvimento e de evolução dessas espécies, glândulas que vão ali, ó, eliminar lágrimas, né? Por isso que tem esse termo aí, lágrimas de crocodilo, porque ele vai estar hidratando o seu olho nesse ambiente terrestre, além da membrana que ele utiliza também no ambiente aquático de proteção, né? Então, o jacaré, o crocodilo, ele vai ter a pálpebra, mas além dela tem uma membrana. Quando ele está ali na água, né, a água, por exemplo, pode ser poluída, pode ser suja, para proteger ali o seu olho, ele vai utilizar uma membrana, né, uma membrana de proteção. Além disso, a gente tem ali, no caso das serpentes, a presença de uma fosseta loreal. O que é essa fosseta loreal? Né, são estruturas que são termorreceptoras, né? Então, elas ficam aqui, ó, como se fossem esses buraquinhos. Na verdade, são buraquinhos, né? Como a gente observa na imagem. Que fica entre o olho e a narina, né? Então, essa estrutura chamada de fosseta loreal, presente nas serpentes, nesses buraquinhos que a gente observa aqui na cabeça desse animal, ela auxilia a observar, na verdade não observar, ela vai sentir através da temperatura ali do ambiente, por isso que o nome é termorreceptor. Termo está relacionado à temperatura, receptor é o mecanismo que ela utiliza para perceber essa temperatura, e aí ela vai conseguir capturar a sua presa, né? Então imagina que a cobra está ali naquele ambiente, tem um ratinho passando por ali, né? Então esse termorreceptor ele vai sentir o calor, ele vai sentir o calor daquela espécie, que o rato ele já vai ter um outro tipo, vai ser endotérmico, né? Então ele vai conseguir perceber e aí ele vai atrás da sua presa, né? Então é um mecanismo que ele tem para sentir o ambiente, né? Os movimentos que estão acontecendo ali naquele ambiente, tanto para capturar uma presa ou para fugir de um predador também, né? Então é um mecanismo ali de sensibilidade, né? De sentir o ambiente onde ele está, tá bom? E quanto ao processo de reprodução, a gente vai observar que nessas espécies a fecundação é interna, né? Então a fecundação é interna, ou seja, acontece dentro do corpo da fêmea.
Quando a gente fala de fecundação, a gente fala de reprodução sexuada, a gente fala de variabilidade genética, de encontro de gametas, vai ter o gameta masculino, o gameta feminino para o processo de fecundação. A maior parte dos répteis são ovíparos. Quando a gente fala de ovíparos, a gente está falando de espécies que colocam ovos, né? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar a tartaruga, né? Cavando aqui um buraco e depositando ali, ó, os seus ovos, né? Então, são espécies ovíparos que colocam os seus ovos, onde esses ovos vão se desenvolver. O embrião vai se desenvolver até sair ali de dentro as tartaruguinhas, tá? E outras espécies, vamos observar ali que existe um outro tipo de desenvolvimento. Olha só, apenas algumas cobras e lagartos são ovovivíparos, né? Então, nesse caso, esses ovos eles vão se desenvolver no corpo da fêmea, né? Então, ele vai ter uma proteção maior ali daquela fêmea. Mas em relação às cobras, a grande maioria, né, mais de 70%, elas colocam os ovos, tá bom? E é o processo de reprodução, né? A gente vai observar que o desenvolvimento dessas espécies é um desenvolvimento direto. Por quê? A gente tem aqui a representação das espécies que colocam os ovos, né? Então, a gente tem aqui o ovo e quando ele eclode, ele já tem o seu formato, ó, parecido com o adulto, né? Tem a cobra jovem que vai crescendo, se transforma na cobra adulta. Aqui a gente trouxe o ciclo de vida, né? No caso da morte dessa espécie, né? Então, a gente observa que ela tem um desenvolvimento direto. A partir do momento que ela sai do ovo, ela já tem as suas características bem parecidas com aquela no seu estágio adulto, tá bom? E aí a gente vai observar também a importância de um projeto, né, que está presente em várias cidades ali, principalmente na parte litoral, que é justamente de proteção de espécies, né? A gente vai mostrar o vídeo e daqui a pouco a gente volta para comentar mais sobre ele, que é o Projeto Tamar. Vamos falar agora sobre um projeto que tem como missão promover a recuperação das tartarugas marinhas através de ações de pesquisa, conservação e inclusão social. O Projeto Tamar está presente em 23 localidades, distribuída em 8 estados brasileiros, entre zonas costeiras e ilhas oceânicas: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. O projeto desenvolve ações de pesquisa, manejo e proteção das 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil: tartaruga cabeçuda, tartaruga de pente, tartaruga de couro, tartaruga verde e tartaruga oliva. São desenvolvidas atividades de envolvimento comunitário, inclusão social, sensibilização e educação ambiental, valorização da cultura local e geração de oportunidades de trabalho e renda. Olha só, né? A gente pôde observar a importância do Projeto Tamar, principalmente na preservação dessas espécies, né? A gente viu que são 5 espécies ali, que estão ali naquele litoral. A gente viu as cidades que fazem parte do Projeto Tamar e existem várias pessoas comprometidas, né, nesse projeto para tentar salvar vidas de tartarugas marinhas, né? Então, falando aqui de tartarugas, a gente vai conhecer a classificação dos répteis e a gente vai iniciar pelo primeiro grupo, que é chamado de Testudines ou Quelônia, né? São mais conhecidas como quelônias. E aí, dentro desse grupo, a gente vai encontrar as tartarugas, os cágados e jabutis. Nessa característica aqui desse grupo, o que eu tenho? A presença de casco, né? Então, é muito comum a gente observar o casco aqui da tartaruga, né? É muito fácil a gente observar essa característica que ela tem. E outra que é o bico córneo, né? A estrutura que ela utiliza aqui, ó, na sua boca, o seu bico, na verdade, para conseguir capturar o seu alimento. E aí, dentro do grupo dos quelônios, a gente vai observar que existe diferença entre tartaruga e cágados, né? A gente vai observar qual é a diferença entre eles. Olha só, no caso dos cágados, são aquelas espécies que vivem na água doce e são semiaquáticos, né? Então, aqui a gente trouxe um representante dessa espécie. E quando a gente fala de jabuti, olha só, a gente vai observar que os jabutis são aqueles animais que vivem no ambiente terrestre,
né? Então essa é a diferença dessa espécie, não o jabuti no ambiente terrestre. E quando a gente fala de tartaruga, a gente fala daquelas espécies que vivem no ambiente marinho, tá? Então a gente trouxe aí mais uma informação, porque esse termo também é utilizado para as espécies de água doce, que é a espécie chamada de tigre d'água, tá? Então a gente tem a representação e a diferença, né, desses três grupos que fazem parte dos quelônios: o que vive na água doce, o que vive no ambiente terrestre e o que vive no ambiente marinho, tá? E aí vamos observar um outro grupo, que é o grupo dos escamados, que é chamado de esquamata, né? Então dentro desse grupo, o que eu tenho? Os lacertídeos, que são os lagartos, e os ofídeos, que são as serpentes. Para a representação dos lagartos, a gente trouxe aqui, ó, o famoso dragão de Komodo. E para a representação das serpentes, a gente tem aqui, ó, uma serpente representando os ofídeos. Né? 95% das espécies de répteis, elas já são conhecidas. E aqui no caso dos ofídeos, né, também dos lagartos, a gente consegue observar uma semelhança, né? A língua dessas espécies, elas são bifurcadas, né? Então a língua ela está relacionada também com o sistema sensorial, né? Esses animais, eles têm um olfato muito bom, né? Eles conseguem perceber ali esse ambiente. Tem um sistema em cima da boca desse animal, onde ele vai sentir um ambiente e vai voltar e colocar em cima da sua boca para ele conseguir perceber também esse ambiente. Né? Então essa língua bifurcada é uma característica dessas espécies para reconhecimento, né? Para sensibilidade do espaço onde ela está inserida. E aí, né, falando ainda sobre as serpentes, a gente vai observar que existe uma diferença em animais que são peçonhentos e animais que são venenosos. Né, os animais peçonhentos, eles possuem um aparelho para inocular o veneno. Né? Então aqui a gente tem a imagem de uma cobra e observem com bastante detalhe aqui, ó, esses dois dentes que ela apresenta. Né? Na ponta desse dente, a gente consegue observar o veneno dessa cobra. Né? Então, ela consegue inocular por onde? Por essa estrutura. Né? Quando ela vai ali atacar a sua presa, ela vai morder, né? Essa estrutura entra no corpo do animal e ele vai injetar esse veneno, né? Então ele vai paralisar ali o sistema daquele animal, né? Sistema circulatório, principalmente, e aí ele vai conseguir capturar a presa, né? Então quando a gente observa que tem esse sistema de inoculação, a gente chama de animais peçonhentos, tem a peçonha para inocular o veneno, né? E aí que acontecem também acidentes ofídicos, né? Que são bem graves, né? A gente tem casos bem graves que podem levar inclusive à morte. E aí a gente traz também os animais venenosos, que são aqueles que produzem o veneno, mas não têm a estrutura para inoculação. Né? Então essa é a principal diferença de animais peçonhentos para venenosos. O outro grupo é o grupo chamado de crocodília, onde encontramos os crocodilos e os jacarés. Né? Então qual é a principal característica dessas espécies? Eles apresentam um crânio alongado, pescoço curto e musculoso e mordida extremamente forte, além da cauda longa. Né? Então a gente observa aí essa espécie, né, que está ali, ó, andando no ambiente terrestre, mas vive também no ambiente aquático, né, tem essas placas ósseas ali na constituição do seu corpo também, né? Então, o nome desse grupo é crocodília, onde a gente encontra crocodilos e jacarés. E o próximo grupo, também do grupo dos répteis, é o Rhiconcephalia, né, onde estão as tuataras. São os únicos representantes vivos dessa ordem. E elas são encontradas num lugar bem específico, que é na Nova Zelândia, e ela pode habitar ambientes frios. Né? Uma outra característica sobre o hábito alimentar dessas espécies é que elas são carnívoras, né? Elas vão se alimentar de outros animais. E aí a gente observou a imagem, né, dessa tuatara. E vamos falar também sobre a importância ecológica dos répteis. E aí, para falar dessa importância, a gente trouxe aqui a cadeia alimentar. Por quê? Né? A extinção de alguma dessas espécies, bem como o seu desenvolvimento descontrolado, pode colocar em risco o equilíbrio do ecossistema. E aqui nessa cadeia alimentar, eu consigo observar uma cadeia
que inicia com o produtor, aquele que vai ali produzir o seu açúcar, que são as plantas com a fotossíntese, e a partir desse gafanhoto eu tenho o consumidor primário, o gafanhoto que vai se alimentar da planta, secundário, o pássaro que vai se alimentar do gafanhoto, e aqui a gente tem a nossa espécie de répteis, né, que é a representante cobra. Né? Aqui a gente tem a coruja que pode se alimentar dessa cobra também. Né? Então, quando a gente fala da importância ecológica desses répteis, é porque se uma dessas espécies, por exemplo, é extinta, as outras também ocorrem alterações naquele ambiente. Né? Então, é importante ali a gente entender essa relação ecológica de consumo entre essas espécies e a importância também de preservar as espécies, tá? Além disso, né, a gente trouxe também o potencial farmacêutico, né, relacionado ao grupo dos répteis, como, por exemplo, o veneno da jararaca comum. Esse veneno ele é responsável pelo desenvolvimento de um remédio contra a hipertensão, que é chamado de captopril, né? Então a gente vê a relação, né? A relação dessas espécies, no caso a jararaca, para a produção de um medicamento, né? Aqui a gente fala um pouco de biotecnologia também. E aqui a gente tem um representante, né? A jararaca ali fazendo essa representação e a gente abordando essa relação dela com a produção de um remédio bem importante para a hipertensão, que é chamado de captopril, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido aí os conteúdos que fazem parte, né, das características principais do grupo dos répteis.